A guerra na Ucrânia está se aproximando de seu quarto ano e ambos os lados estão dando tudo de si. Cada centímetro de território se transformou em um campo de batalha, enquanto Ucrânia e Rússia disputam pela superioridade tática, estratégica e tecnológica. Mas vamos dar um passo atrás. Quando a Rússia lançou sua chamada Operação Militar Especial, o exército ucraniano era muito menor em tamanho e força. Acreditava-se que a Rússia tinha o segundo exército mais poderoso do mundo, e a maioria dos observadores previu que a Ucrânia resistiria apenas algumas semanas. No entanto, cá estamos. Esse é exatamente o objetivo de Putin. Vamos nos aprofundar nisso. A Ucrânia não apenas sobreviveu, como também conseguiu conter o avanço russo e organizar contra-ataques que surpreenderam o mundo. Como isso aconteceu? Como a Ucrânia, em desvantagem, conseguiu competir com uma superpotência mundial? Neste vídeo, vamos analisar as primeiras fases do conflito, as táticas e métodos-chave que permitiram à Ucrânia sobreviver e os acontecimentos que mudaram o rumo da guerra. Mas antes, vamos considerar o tamanho da diferença entre os dois lados no início do conflito. Um relatório da CNN de 25 de fevereiro de 2022 apresenta algumas das estimativas mais precisas sobre as forças militares da Rússia e da Ucrânia naquele momento. Acreditava-se que a força ativa da Rússia era de 900 mil soldados, enquanto a da Ucrânia era de 196 mil. O que dava à Rússia cerca de 4,5 vezes mais soldados do que a Ucrânia tinha à disposição para a guerra iminente. Talvez a maior diferença estivesse na força aérea, onde a Rússia superava a Ucrânia em uma proporção de 5:1, 175 mil contra 35 mil efetivos. Vale destacar que a Rússia não mobilizou, nem conseguiu mobilizar todas as suas forças para entrar na Ucrânia no início da invasão. Por outro lado, o estudo sugere que, na invasão, participaram entre 200 mil e 360 mil dos 300 mil soldados da força terrestre do país. Do outro lado da guerra, a Ucrânia mobilizou aproximadamente 120 mil soldados. Basicamente, embora a Rússia tivesse uma séria vantagem no início da guerra, ela não utilizou toda a sua capacidade, como muitos presumem. Isso ocorreu, em parte, por questões logísticas e históricas. Resumidamente, parte do exército russo é composta por recrutas ou soldados contratados, tropas alistadas em intervalos regulares para servir por períodos mais curtos. O envio de recrutas para fora do território russo não é autorizado. Essa política é uma consequência do conflito soviético-afegão nos anos 80, no qual as baixas soviéticas chegaram a cerca de 670 mil em 10 anos. Após essa guerra, o povo russo pressionou o governo a evitar novos desdobramentos militares no exterior, e isso parece ter se enraizado. Até mesmo Putin parece seguir essa tendência, apesar do fraco desempenho de seu país na guerra atual. No entanto, a principal razão pela qual a Rússia não está enviando toda a sua infantaria para a Ucrânia está mais alinhada com táticas e objetivos anteriores. A guerra na Ucrânia pode ser vista como uma intensificação ou uma evolução lógica do conflito que começou há mais de uma década, com a anexação da Crimeia pela Rússia. Naquela ocasião, a Rússia conseguiu tomar um dos territórios da Ucrânia quase sem o uso de armas. Em vez disso, o exército russo organizou um golpe militar, enviando tropas de elite ao aeroporto de Sebastopol, pegando de surpresa tanto o exército local quanto as defesas nacionais. Em seguida, os militares russos assumiram o controle da administração local, substituíram-na por aliados pró-Rússia e organizaram um falso referendo para promover a anexação da Crimeia à Federação Russa. A Rússia aproveitou a crise política e o descontentamento social de 2014 para legitimar sua intervenção, acelerando o processo e anulando qualquer resposta efetiva por parte da Ucrânia. Putin
tentou repetir essa estratégia ao anunciar o início de uma operação militar especial em fevereiro de 2022. Dessa vez, o alvo seria toda a liderança do país em Kiev. Putin acreditava que a Rússia já tinha uma reivindicação política e cultural sobre a Ucrânia e que o povo ucraniano deveria estar feliz em se reunir à Federação Russa. Ele previu que a resistência central da Ucrânia seria apenas simbólica. Embora vários governos e organizações independentes já tivessem divulgado planos mostrando que a Rússia estava se preparando para uma invasão, Putin acreditava que esse alerta antecipado, em vez de fortalecer Kiev, faria com que a Ucrânia deslocasse a maior parte de suas forças para a disputada região de Donbás. Em parte, ele estava certo. No primeiro dia da guerra, a Rússia lançou um ataque duplo contra Kiev. Um pequeno grupo de 34 militares russos das Forças Especiais foi transportado de helicóptero e tornou-se a primeira equipe de ataque a se aproximar da capital ucraniana vindo do alto. O objetivo desses 300 soldados era tomar o controle do aeroporto de Kostomel, em Kiev, que possui uma capacidade estratégica significativa para transporte de carga militar. O ataque deveria ser realizado a partir da Bielorrússia, mais especificamente de Mazir, que fica a cerca de 1 hora de voo de Kiev. Quase ao mesmo tempo, a Rússia tentou avançar com tropas mecanizadas até o aeroporto o mais rápido possível, lançando uma ofensiva terrestre tanto a partir da Bielorrússia quanto da própria Rússia. Essa estratégia deu errado desde o início. O ataque aéreo terminou em fracasso, já que as forças russas sofreram perdas significativas antes mesmo de conseguir aterrissar perto do aeroporto e iniciar o combate para capturá-lo. As tropas ucranianas cercaram a pista de pouso, impedindo que qualquer avião pudesse usá-la durante a invasão inicial. As defesas antiaéreas do aeroporto, apesar de limitadas, conseguiram abater pelo menos 4 aeronaves antes que os ucranianos fossem superados e forçados a recuar ou se render. Ainda assim, os ucranianos conseguiram atrasar a captura russa do aeródromo por várias horas, tempo suficiente para reposicionar parte de suas forças mecanizadas. A chegada das forças russas por terra também sofreu atrasos consideráveis. Putin supostamente se preparou para essa eventualidade, enviando entre 1.000 e 5.000 soldados por via aérea. No entanto, o exército ucraniano bombardeou novamente a pista de pouso, tornando-a completamente inutilizável e forçando a retirada dos reforços prometidos. Sem a possibilidade de usar o aeródromo capturado, as tropas russas não conseguiram se adaptar à nova situação e enfrentaram uma resistência muito maior do que o esperado. Isso nos leva à diferença de equipamentos entre Rússia e Ucrânia e a como a Ucrânia conseguiu superar essa desvantagem. Talvez a maior vantagem da Rússia no início da guerra tenha sido seu vasto arsenal de veículos. A Rússia possui cerca de 15.900 veículos blindados de combate, em comparação com os 3.300 da Ucrânia. Além disso, tem aproximadamente 10 vezes mais aviões militares e 17 vezes mais helicópteros. No entanto, nenhum desses recursos mostrou ser decisivo a longo prazo. Embora a Rússia disponha de um número significativamente maior de tanques, esse armamento foi gravemente subutilizado durante a invasão. No início da guerra, as tropas russas avançaram rápido demais para o próprio bem e tentaram tomar a Ucrânia por 3 frentes simultaneamente. Os tanques eram os veículos militares que se moviam mais rapidamente, muitas vezes sem veículos de apoio ou tropas para acompanhá-los, o que acabou sendo sua ruína. Sem um suporte antiaéreo adequado nas proximidades, os tanques russos tornaram-se alvos fáceis para a artilharia e os drones ucranianos, com consequências devastadoras. Os principais tanques de batalha da Rússia, o T-80 e o T-90, são baseados em projetos soviéticos do final da Segunda Guerra Mundial. A estratégia militar russa priorizava a construção de tanques menores, mais leves e ágeis do que seus equivalentes ocidentais.
Embora isso os tornasse mais difíceis de acertar no campo de batalha, também sacrificava potência e capacidade de sobrevivência, especialmente em comparação com os blindados pesados da OTAN. Para garantir um perfil mais baixo, os tanques russos utilizavam um sistema de carregamento automático que eliminava a necessidade de um terceiro tripulante. No entanto, esse design apresentava vulnerabilidades graves. O sistema de carregamento automático armazenava munição em um anel ao redor da torre, com algumas partes desprotegidas por blindagem. Além disso, o tamanho reduzido do tanque significava que a munição adicional muitas vezes era armazenada aleatoriamente ao longo do casco e da torre, fora de compartimentos totalmente blindados. Essa falta de compartimentação tornava os tanques russos especialmente vulneráveis a explosões catastróficas, tanto por ataques aéreos quanto por minas terrestres. Munições perfurantes ou minas anti-tanque podiam incendiar os estoques de munição, provocando uma reação em cadeia conhecida como o efeito Jack in the Box. Esse problema persistiu nos projetos soviéticos e russos, incluindo o T-90M. Embora o T-90M tenha introduzido medidas modernas de segurança, como a colocação da maior parte da munição de reserva na parte traseira da torre com painéis anti-explosão, como nos tanques ocidentais, é discutível se essas melhorias resolveram efetivamente os problemas de design. Apesar de o fracasso do ataque aéreo a Kiev ter sido um golpe para os planos russos, a Rússia ainda mantinha uma vantagem numérica significativa nos arredores da capital ucraniana. No entanto, as forças russas cometeram uma série de erros logísticos e táticos desde o início da invasão. Primeiro, a invasão aérea de Hostomel fracassou, e era difícil acreditar que uma estratégia tão arriscada pudesse gerar resultados satisfatórios. Putin já havia usado essa mesma tática para tomar a Crimeia. Repetir essa abordagem em maior escala contra o mesmo país, menos de uma década depois, parece uma escolha mal calculada para um líder supostamente estratégico que já foi membro do KGB. Além disso, o exército ucraniano, que anteriormente fazia parte da União Soviética, já estava familiarizado com o Manual Militar Soviético. As operações de decapitação realizadas na Crimeia e em Kiev eram táticas típicas desse manual, que já havia sido usado em Praga e Cabul. Os oficiais ucranianos foram ensinados a pensar como os soviéticos. Então é provável que estivessem, de alguma forma, cientes dessa abordagem. Além disso, em 2014, o exército ucraniano começou a receber treinamento significativo de tropas da OTAN, o que os deixou muito mais preparados para enfrentar um inimigo como a Rússia, que possui certa superioridade aérea. Em segundo lugar, após o fracasso da primeira tentativa de invasão, a Rússia, embora agressiva, parecia despreparada para a magnitude do conflito. Os comboios militares russos literalmente atravessaram um país vazio para chegar à linha de frente, dando ao exército ucraniano amplas oportunidades para atacá-los à distância. Pior ainda, os comboios insistiam em avançar em fila indiana, o que foi um erro desastroso. Se a frente e a retaguarda do comboio fossem destruídas, os veículos restantes teriam muita dificuldade em formar uma linha defensiva coerente e poderiam ser neutralizados facilmente. Usando exatamente esse método, a Ucrânia conseguiu destruir um comboio de 100 veículos, demonstrando a falha na preparação tática russa. Em terceiro lugar, a Rússia nunca conseguiu cercar Kiev por completo. O sul da cidade permaneceu aberto para reforços, permitindo que o exército ucraniano mantivesse um fluxo constante de munições e suprimentos militares entrando e saindo da cidade. Além disso, as forças ucranianas podiam atacar os invasores russos pela retaguarda, forçando-os a entrar na cidade. Enquanto isso, o território ao norte de Kiev é dominado pelo rio Dnipro e seus afluentes, controlados por uma rede de barragens hidrelétricas e de irrigação.
A construção dessas barragens alterou significativamente o perímetro da capital, bloqueando o acesso do rio à cidade e deixando poucos pontos de entrada ao noroeste, onde os afluentes do Dnipro são mais estreitos. Essa configuração tornou muito mais difícil para a Rússia enviar suprimentos adicionais para essa parte da linha de frente. Em quarto lugar, os ucranianos já recebiam apoio da OTAN antes mesmo do início da guerra. Após a tomada da Crimeia, a Ucrânia começou a modernizar suas forças armadas e a trabalhar de perto com a OTAN para adquirir equipamentos mais modernos. Como parte desse esforço, a OTAN contribuiu com inteligência militar crítica sobre os movimentos russos na Ucrânia, fornecendo um alerta antecipado tanto para a OTAN quanto para a Ucrânia sobre um possível ataque russo. Muito se discute sobre como a OTAN forneceu equipamentos de alta qualidade à Ucrânia durante a guerra, e entraremos em mais detalhes sobre isso mais adiante. No entanto, as primeiras doações começaram muito antes de fevereiro de 2022. Em 2018, 4 anos antes da invasão, autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia anunciaram que os Rio forneceriam sistemas antitanque Javelin. Da mesma forma, o Reino Unido começou a enviar sistemas antitanque NLABU para a Ucrânia em janeiro de 2022, apenas um mês antes do início da ocupação. Isso mostrou que a Ucrânia estava se preparando para defender seu território e que a guerra iminente provavelmente era considerada inevitável por todas as partes envolvidas. Os sistemas Javelin e NLAW se mostraram tão importantes quanto as táticas ucranianas, pois permitiam atacar veículos militares russos à distância, exercendo enorme pressão sobre as tropas de ocupação. Diante de inúmeros contratempos, o cerco a Kiev durou 1 mês e 2 semanas. As forças russas se retiraram oficialmente em 8 de abril de 2022, e a Ucrânia rapidamente declarou ter libertado toda a região norte. Os russos precisaram se reagrupar na frente oriental, na região de Donbass, onde enfrentaram dificuldades semelhantes. Com a capital ucraniana fora de qualquer ameaça séria, a Ucrânia conseguiu deslocar o grosso de suas defesas para o leste, embora a Rússia continuasse utilizando drones e mísseis de longo alcance para bombardear a cidade ao longo de toda a guerra. O mês e meio extra para se recuperar da ocupação também permitiu que a OTAN começasse a acumular mais equipamentos. Isso incluía uma variedade de armas da era soviética, como os tanques T-72 modificados, que já estavam em posse de países da OTAN e seus aliados. Polônia, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos e República Tcheca forneceram cerca de 470 tanques reformados ou modificados, com os quais a Ucrânia já tinha experiência operacional. Outras armas mais modernas, como tipos atualizados de artilharia, também se mostraram igualmente letais na região de Donbass. Os países da OTAN começaram a usar o conflito na Ucrânia como oportunidade para testar suas novas armas em condições reais de combate. Apesar da incapacidade do exército russo de desenvolver estratégias criativas, ele ainda possui algumas das armas de combate mais sofisticadas disponíveis. Isso forneceu à OTAN referências concretas para melhorar e expandir seus arsenais. Um exemplo de armas doadas que começou a mudar o rumo da guerra veio de uma área em que a Ucrânia estava em clara desvantagem desde o início do conflito: a artilharia. A Rússia é o maior produtor mundial de baterias de artilharia, obuseiros rebocados, canhões autopropulsados e munições de artilharia, produzindo 3 vezes mais que a OTAN. Isso permitiu que adotasse estratégias baseadas em volume, exercendo grande pressão e coesão sobre a Ucrânia. A França ofereceu uma das respostas mais importantes a essa tática, especialmente nos primeiros meses do conflito. O Caesar, um obuseiro francês de 165 mm montado em caminhão, equipado com um avançado sistema de controle de tiro, FCS, foi um desses destaques.
Ele pode disparar 6 projéteis em menos de 2 minutos, antes de se reposicionar rapidamente por segurança, mas também pode permanecer em posição se necessário. Com um total de 18 projéteis a bordo, o Caesar oferece agilidade e capacidade de sobrevivência excepcionais no campo de batalha. O chassi de caminhão 6x6 ou 88 proporciona um sistema mais rápido, manobrável e resistente a impactos em comparação com os obuseiros sobre lagartas utilizados pelos Estados Unidos e pela Rússia. Além disso, o FCS digital do Caesar, sua alta cadência de disparo e sua rápida capacidade de implantação e reposicionamento permitem que ele entre e saia do campo de batalha em poucos minutos. A artilharia pode localizar o alvo, disparar projéteis e sair em segurança rapidamente. Com um alcance máximo de cerca de 40 quilômetros, 25 milhas, que supera significativamente o das armas da era soviética, o Caesar representa uma ameaça de alto nível. Essa vantagem de alcance impede que as forças russas lancem contra-ataques triangulando a origem dos disparos. No entanto, a introdução de canhões assistidos por ramjet, com alcance teórico de cerca de 160 quilômetros, 100 milhas, poderá ofuscar o desempenho do Caesar. Enquanto Alemanha e Boeing desenvolvem protótipos assistidos por ramjet, os projéteis de 155 mm da Rheinmetall, atualmente fornecidos à Ucrânia, têm um alcance de cerca de 100 quilômetros, 62 milhas, e ainda não incluem essa tecnologia. Mesmo assim, esses projéteis de longo alcance representam um avanço significativo para as capacidades de artilharia da Ucrânia, aproximando-as das armas convencionais usadas pelos invasores. O desempenho do Caesar destaca duas das pedras angulares da guerra moderna: alcance e mobilidade. A Ucrânia poderia manter uma vantagem sobre a Rússia sempre que conseguisse usar armas que superassem seus oponentes em alcance ou mobilidade. Mas houve um terceiro elemento-chave que ajudou a Ucrânia a obter vantagem: a economia. A OTAN doou mais de 250 bilhões de dólares para a Ucrânia, incluindo ajuda econômica direta, armamentos, munições militares e ajuda humanitária. Isso permitiu ao país focar seus esforços em outras áreas e competir com o investimento da Rússia, que foi de cerca de 140 bilhões de dólares em 2024. Mais importante ainda, a Ucrânia conseguiu fabricar armas mais eficazes e mais baratas, especialmente drones. A guerra na Ucrânia levou ao desenvolvimento de pequenos drones para fins militares, semelhantes aos usados para entretenimento e filmagens. Enquanto um drone simples pode custar apenas alguns milhares de dólares, drones agrícolas maiores, com maior capacidade de carga, ideais para transportar minas antitanque, munição ou outros drones, podem custar dezenas de milhares de dólares. Quando combinados com granadas de baixo custo ou granadas antitanque, que são igualmente eficazes contra veículos e soldados, um único drone normalmente custa muito menos que o alvo que ele destrói. Pior ainda para a Rússia, faltam-lhe contramedidas eficientes para lidar com esse tipo de guerra. As técnicas de interferência deram início a uma corrida armamentista tecnológica entre os dois países, com sistemas que se neutralizam e se atualizam mensalmente. A Rússia só pode derrubar drones utilizando sistemas antiaéreos especializados, que custam centenas de milhares de dólares por míssil. Em resposta, a Ucrânia começou a lançar ondas de drones, sobrecarregando o equipamento militar e o orçamento russos. Um drone de 10 mil dólares que destrói um tanque de 500 mil dólares, ou que é derrubado por um míssil de 100 mil dólares, sempre valerá a pena para a Ucrânia, mesmo que isso signifique perder 10 drones por ataque. A guerra dos drones também ajudou a Ucrânia a recuperar o controle de suas costas.
Após diversos ataques ucranianos com drones e mísseis de longo alcance contra embarcações e estações de abastecimento na Crimeia, a frota russa do Mar Negro foi forçada a suspender o bloqueio do porto de Odessa em novembro de 2023. Além disso, a Ucrânia desenvolveu e implantou o primeiro drone kamikaze marítimo do mundo, que navega até atingir seu alvo. Os ataques noturnos contra embarcações afundaram o navio almirante da frota russa e destruíram vários outros navios. Como um dos maiores exportadores de grãos do mundo, a Ucrânia se beneficiou enormemente do melhor acesso marítimo. O retorno do comércio marítimo aos níveis pré-guerra, apenas um ano depois do início do conflito, demonstrou o quão limitada é a capacidade da Rússia de pressionar um país sem contar com uma marinha eficiente. Por fim, há a questão da suposta superioridade aérea da Rússia. Na realidade, a Rússia nunca conseguiu estabelecer uma superioridade aérea sobre a Ucrânia. Sua força aérea realiza a maioria de suas operações próximo às fronteiras russas e raramente se aventura longe do espaço aéreo russo. Isso ocorre porque a OTAN conseguiu fornecer à Ucrânia um sistema antiaéreo multicamadas em todo o país. O sistema inclui baterias e mísseis Patriot, drones, lançadores portáteis e diversas armas de mísseis terra-ar para interferir nos radares inimigos, bloquear sistemas de mira e derrubar drones. O alcance operacional das forças russas frequentemente é muito menor do que o alcance máximo de seus equipamentos, devido à dispersão das defesas ucranianas. Além disso, com a Rússia atuando como agressora, cada peça do equipamento militar russo está constantemente sob ameaça, já que a Ucrânia pode combinar seus sistemas antiaéreos com aviões e drones para formar uma camada adicional de defesa. A falta de inovação e estratégia militar, aliada à dependência excessiva de equipamentos ultrapassados, levou aos maus resultados da Rússia, que em grande parte podem ser atribuídos a seus próprios erros de planejamento. A situação da Rússia não melhorou significativamente desde o início da guerra. A cada novo pacote de doações, a OTAN tem fornecido tecnologia mais moderna, enquanto a Ucrânia estabeleceu uma verdadeira indústria de fabricação de drones. Enquanto isso, as perdas russas continuam aumentando, ao ponto de o país precisar recorrer a tropas norte-coreanas para reforçar suas forças. Isso pode indicar que o fim da guerra está próximo. O que você acha sobre esse assunto? Vamos responder a essa pergunta juntos. Você pode acompanhar os últimos acontecimentos e análises detalhadas assinando o canal.